respondemos a questão número 1, né? E hoje vamos continuar aí com a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: considere as funções a seguir. Você tem 5 opções de funções, assunto estudado no primeiro ano, né, do ensino médio, que a gente aqui está trazendo uma revisão para vocês. E desses 5 tipos de funções, a questão pede o seguinte: das funções apresentadas, a que corresponde a função logarítmica é. Então, observe que aqui, de cara, a gente já poderia escolher essa, né? Só pelo nome log, né, que tem aí. Que representa aí o prefixo de logaritmo, que é uma operação matemática que envolve aí estar inserido, né, nas funções também. Mas vamos relembrar aqui que são funções, né? Estudamos aí na primeira questão, falamos de potência e nós vimos que uma potência é um número elevado a um expoente, onde o b é chamado de expoente e o número que fica embaixo é chamado de base. Então, eu trouxe isso aqui novamente para a gente entender o que é uma função, né? Uma função exponencial, ou seja, é uma função cuja o expoente está com a variável x. Eu tenho aqui 2 elevado a x mais 1. Então, nesse caso, que o expoente é a variável x, né? E como x faz parte da função, né? Faz parte do domínio da função, então ele está localizado aqui no expoente. Então, essa função é chamada de função exponencial, pelo fato do expoente conter a variável x. Coisa que não acontece aqui no item 3. Ó. No item 3 você tem aqui um expoente também, o expoente aqui é 2, porém esse expoente não tem a variável x está embaixo. Então não posso dizer que isso aqui é uma função exponencial, certo? Mas vamos logo para o item 2. O item 2 ele falou aqui, ele traz aí essas duas barrinhas que significa módulo, o módulo de um número. Quando eu tenho um módulo de um número, qualquer número negativo que estiver dentro desse módulo, ele será transformado em positivo, ou seja, o resultado dele é sempre positivo. Se ele já tiver positivo, então ele continua sendo positivo. Mas essas barrinhas aí significa dizer também que é o valor absoluto, é distância, certo? E a gente sabe que não existe distância negativa, a não ser que seja para indicar que o móvel está voltando, como diz a física, certo? Mas o módulo representa sempre uma medida positiva, certo? Uma medida que, se ela tiver negativa, essa negatividade dela na reta, né? Se eu tiver aqui uma reta, e eu tiver valores negativos aqui, positivo desse outro lado, o módulo ele representa justamente isso. Ó. Qual a distância do 0 até o 2? É 2. Qual é a distância entre o menos 2 até o 0? Também é 2. Então, o módulo ele representa a distância, né? A distância de um ponto até outro ponto. Então, como a própria barrinha aí representa o módulo, então a função é uma função modular. Ok?
O item 3, ele traz aqui uma função conhecida, né? Lá no nono ano a gente estudou as equações do segundo grau. E as equações de segundo grau a gente determinava justamente pelo expoente, né, da nossa variável. Temos aqui o expoente 2, que é o maior, mas temos também aqui um expoente 1. Mas o grau da equação a gente definia justamente pela variável de maior grau, ou seja, o x aqui, ele está com grau 2, ele está com expoente 2, então ela é do segundo grau. Professor, quer dizer que é a próxima que tem menos 3x mais 8, o x que tem um expoente 1 e não tem outro maior do que ele, então é do primeiro grau. Exatamente. Okay? Então já deu para definir aqui que essa é uma função do segundo grau ou função quadrática. E essa outra é uma função do primeiro grau, ou também conhecida como função afim. Ok? Então, nos resta aí a opção, né, que já que nenhuma foi logarítmica, só nos resta a função aqui chamada de função logarítmica, certo? Esse prefixo aqui indica uma unidade chamada logaritmo, certo? O logaritmo, para a gente relembrar um pouquinho a resolução dele, eu vou apagar uma partezinha aqui. Logaritmo, para a gente relembrar, por exemplo, se eu tivesse logaritmo de 8 na base 2, para resolver esse logaritmo aqui, essa operação, poderemos dizer que isso aqui era igual a x, a uma variável qualquer, e a forma de resolução dela é você conservar o 8, e a base do logaritmo, o 8 é chamado de logaritmano. E essa base, que é o 2, a gente eleva a variável, ou seja, conservei o 8 e o 2 elevei a variável x. Agora o 8 a gente vai fatorar, ou seja, decompor, né? A gente chama aqui. 8 é número par, dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Quando chega em 1, eu posso aqui representar o 8 por 2 elevado a 3. E aí, quando a gente vai resolver esse logaritmo, vai ficar no lugar do 8, eu coloco 2 elevado a 3. No lugar do 8 fica 2 elevado a 3. E aqui do outro lado, 2 elevado a x. Como eu tenho uma igualdade entre potências de mesma base, eu posso simplificar esse 2 com esse outro 2. E daí, nosso resultado vai ser x igual a 3. É somente para a gente relembrar aí o logaritmo. Certo? O logaritmo é uma operação aí que a gente aprende no ensino fundamental. Eu acredito que no nono ano. Certo? E quando a gente traz essa equação logarítmica para uma função, ela se torna uma função logarítmica. Que, aliás, todas as funções ela vêm evoluindo de uma equação.
Então, indo para a próxima questão, temos agora uma simplificação de expressão. Certo? Então, temos uma expressão matemática que não está simplificada, e quando a gente fala em simplificar, a gente conseguir organizar ela de forma que não fique tanta informação. Certo? Ou seja, toda essa informação que vocês estão vendo aqui, vamos transformar ela numa forma simplificada, que não mudaria o resultado, mas sim a forma de ela ser apresentada, certo? Então temos as opções aqui para marcar, e nós observamos aqui também que essa expressão ela tem multiplicação, ó, indicada por esses pontinhos que indicam multiplicação, e cada elemento desse aqui está representando todos eles estão representando potências. E é interessante, eu coloquei aqui novamente para vocês relembrarem, né, potência. A gente já viu que uma das propriedades das potências é que todo número elevado a zero é igual a 1. Mas existem outras várias propriedades das potências que ajudam você a simplificar uma equação como essa. Eu vou trazer duas propriedades que vai nos ajudar para essa situação de multiplicação de potência. Não vou trazer todas, mas vou trazer duas propriedades, e aí eu recomendo que você pesquisem as outras, né? Só para termos de curiosidade e também de informação, de crescimento do conhecimento, né? Então, pesquisem sobre as outras para que você obtenha aí um melhor aproveitamento, certo? Mas vamos lá. Para resolver isso aqui, nós vamos precisar de duas propriedades. Uma delas é a multiplicação de potências de mesma base, que é o nosso caso aqui, ó. A base é o S, certo? Então, todas as potências aqui têm a mesma base. Nessa parte aqui de cima, todas elas estão multiplicando. Então, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Então, vamos montar aqui, né? Vou colocar aqui. O que é que vamos fazer na potência de mesma base? Eu tenho aqui primeiro S elevado a 2, tenho S elevado a 3, tenho S elevado a 3 sobre 2, embora esteja em forma de fração, continua sendo expoente. E tenho S elevado a 2. Então, vamos resolver aqui essas potências, né, que têm a mesma base. Na potência de mesma base, na propriedade de potência de mesma base, diz o seguinte: multiplicação de potências de mesma base, repetimos a base e somamos os expoentes. Ou seja, essa é aqui a propriedade. Quando você vê a multiplicação de potências que têm a mesma base, basta repetir a base no resultado, ou seja, o S, e somar os expoentes. Então, vamos somar aqui 2 mais 3, que é expoente também, mais 3 sobre 2, mais 2. Note que você tem uma fraçãozinha aqui no meio, então você tem que ter cuidado com ela, porque todos os outros números têm um embaixo dele. É também uma fração que tem um embaixo dele que não precisa a gente colocar. Mas acontece que quando eu tenho fração com denominadores diferentes, isso a gente viu na primeira questão, não podemos somar de qualquer jeito. A gente tem que usar o truque da borboleta voadora ou tirar o MMC. Então vamos lá. Vamos primeiro resolver o que dá para resolver, né? Então vai ficar S, ó,
Essas que tem tudo um embaixo dele, né? Eu posso resolver repetindo o 1 e somando os numeradores, ou seja, 2 mais 3, 5. 5 mais 2, certo, vai ficar 7 sobre 1. Mais 3 sobre 2. Ou seja, resolvi todas que tinham denominador igual e essa que eu coloquei para resolver agora nessa próxima etapa. O que é que a gente faz? S, posso usar o truque da borboleta aqui, ó. Sinal de vezes, né, também. Vai ficar 7 vezes 2 dá 14. 1 vezes 3 dá 3. Sinal no meio é mais. E aqui embaixo, 1 vezes 2 dá 2. Logo, vou colocar aqui embaixo. Vai ficar S. 14 mais 3 vai para 17 sobre 2. Então, essa é a forma simplificada da parte de cima. A parte de cima vai ficar S 17 sobre 2. Mas como é que vai ficar a parte de baixo, professor? Note também que é tudo multiplicação. Então, a gente vai fazer também, do mesmo jeito que a gente fez essa outra, continua sendo potência, multiplicação de potência de mesma base. Certo? Vou usar outro slide que está mais limpo. Lembrando que na parte de cima a gente já resolveu, ficou 17 sobre 2. Agora vamos aqui resolver a parte de baixo. Continua sendo multiplicação de potência de mesma base. Ó, S 1 sobre 2 vezes S elevado a 7 vezes S elevado a menos 4. Como tem multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base, é isso que diz a propriedade, e somo os expoentes. Cuidado, que esse sinal de menos aqui não quer dizer que eu vou diminuir, viu? Não necessariamente. Indica apenas que esse número é negativo, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 1 sobre 2, mais 7, mais menos 4. Esse mais que eu estou colocando é porque a propriedade manda somar os expoentes, repetir a base e somar os expoentes. Então, os que derem para a gente somar, né, for fazer a operação, a gente faz depois, aplica com a potência, porque aqui é mesmo que ter 1, aliás, com a fração. Então, a gente vai ficar com S menos 1 sobre 2, vamos deixar ele para resolver por último, e o restante, ó, mais por menos aqui, ó, dois sinais juntos, a gente faz o jogo de sinais, e é mais por meio, menos, a gente viu isso na primeira questão, vai dar menos, né? Então aqui vai ficar menos. Então vai ficar 7 positivo menos 4. 7 menos 4, a gente sabe que vai dar 3, né? 3 positivo. 3 positivo. Embaixo do 3 é mesmo que ter 1. E agora a gente resolve pelo truque da borboleta. Sinal de vezes. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. A gente repete o S, né? E vamos colocar o resultado aqui em cima. Menos 1. 2 vezes 3, todo jogo é positivo, 2 vezes 3 dá 6. Sinal no meio é mais. Embaixo fica 2 vezes 1, que dá 2. Então, vamos ter aqui, a parte de baixo, S igual menos 1 mais 6, olha só, não uso jogo de sinais, não tem multiplicação aqui, então não é motivo para mim usar o jogo de sinais. O que é que eu vou fazer então? Sinais diferentes, é a regra dos números negativos, sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do número maior. Ou pensa como uma dívida, estou devendo 1, vou lá, pago R$ 6. Então, fiquei com R$ 5 de saldo positivo. Então, vai ficar 5 sobre 2.
ou pensa, né, como a propriedade dos números positivo e negativo. Sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do número maior. 6 menos 1 dá 5, o número maior é positivo, então ficou 5 positivo sobre 2. Então, esse resultado aqui vai para cá. S 5 sobre 2. Com isso aqui, gente, já está bem simplificado. Certo? Vou colocar aqui, eu tenho que mudar a cor da caneta. Vamos ter o seguinte, ó. S 17 sobre 2 dividido por S 5 sobre 2. O que é que isso vai dar? Então, a gente vai para outra propriedade, que é divisão de potências de mesma base. Repetimos a base e subtraímos os expoentes. Ou seja, na multiplicação de mesma base, nesse caso aqui, ó, a gente repetia a base e somava os expoentes. Como a multiplicação é inversa da divisão, então na divisão vamos fazer o inverso. Em vez de somar os expoentes, vamos diminuir. Então, vou repetir a base, né? Divisão de potência de mesma base, toda fração é uma divisão. Divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. No caso, eu tenho aqui 17 sobre 2, eu vou diminuir o de cima pelo de baixo, menos 5 sobre 2. Logo, o resultado vai ser S, repete a base, né? E aqui a gente vai diminuir, ó. Mesmo denominador, denominadores iguais. Então, o que é que eu faço? Repito o denominador e diminuo aqui, né? 17 menos 5 vai ficar 12. E aí, para finalizar, a gente vai ter que S é igual 12 dividido por 2, 6. Então, nossa resposta final é S elevado a 6. Viu que uma coisa enorme? A gente conseguiu reduzir. Isso aí se chama simplificar. E a alternativa que a gente marca é a alternativa da letra A, S elevado a 6. É a correta alternativa A. Ok? Então, na outra questão que vem em seguida, questão 4, né? Ela pede para considerar as funções, ou seja, eu trago novamente as funções, e agora eu peço para que você marque a função exponencial. Ou seja, no número 2, né, já vimos aí uma revisão sobre as funções e vimos que as funções exponencial correspondem àquela que tem a variável x no seu expoente, que no caso é o item 1, coincidiu de vir aqui no item 1. 2x, o x está no expoente, então essa aqui é a função exponencial. A logarítmica também vem aqui no 5. Aqui, apesar de ter um 10 embaixo, ela continua tendo grau 1, então é do primeiro grau, chamada de função afim. Aqui, apesar de ter o denominador 3, o expoente é 2, é do segundo grau, então função quadrática, né? As barrinhas aqui indicam a função modular, e essa aqui é a função logarítmica. Então, a resposta correta para essa questão é a função exponencial item 1, né? Letra A. Só lembrando que
todo número, mesmo que você veja ele sozinho, ele tem um denominador, que é o 1. Não precisa ser colocado, porque 4 dividido por 1 dá 4. Então, não precisa colocar esse denominador. Mas, quando esse denominador é diferente de 1, então é necessário que se coloque. É por isso que colocou aqui um denominador 3, porque esse denominador era maior do que 1, certo? Isso aí não influencia nos nossos números, ou seja, na nossa estrutura das funções, ok? Então, espero ter esclarecido mais uma vez com essa aula, essa revisão, certo? E no próximo vídeo vamos ver aí a resolução da questão 5 em diante.